Esther era uma garota que morava em Taboão da Serra, junto com sua mãe. Tinha um amigo de infância que conhecera desde muito jovem. Seu nome era Paulo. Os dois eram muito próximos e compartilhavam diversos ideais juntos. Com o tempo, apaixonaram-se e formaram um casal. Começaram a projetar seu futuro, tendo em comum a paixão pela ciência e o sonho de visitar a Lua. Por conta desse objetivo, ambos ingressaram em faculdades de exatas. Esther, no curso de Física, e Paulo, Engenharia. Se destacaram por seus excelentes índices acadêmicos e, em um certo momento, receberam a informação de que existia um processo seletivo filiado à NASA, que objetivava fazer uma viagem experimental para a Lua. Esther e Paulo quiseram participar. Assim, inscreveram-se e foram selecionados para a tão esperada viagem lunática. No entanto, durante o treinamento preparatório, o casal teve uma surpresa. Esther estava grávida. Isso foi um choque para eles, visto que essa gravidez impediria Esther de participar da empreitada. Depois de muita conversa, ambos chegaram a um acordo. Paulo iria para a viagem e Esther ficaria para dar à luz ao filho do casal. A escolha não foi fácil. Esther não queria desistir do garoto, nem também que o marido perdesse essa oportunidade única, tão sonhada por ambos. Alguns meses depois, Paulo embarcou na viagem para a Lua. Durante o período que ele estava lá, Esther teve seu filho, o qual, assim como tinham combinado anteriormente, foi nomeado Yuri. Yuri iniciou sua infância um tanto quanto conturbado. Esther conseguiu dar muita atenção para o filho, com a ajuda de seus familiares. Mas a falta de Paulo e sua abrupta inserção na vida do garoto posteriormente foram pontos que deixaram marcas no menino, como pegadas astronautas no solo lunar. Assim que o pai voltou para a Terra, o casal astronômico se mudou para o Butantã. A família vivia em um período mais calmo agora. Aos 3 anos de idade, o menino teve de se separar novamente de seu pai, pois precisava fazer uma viagem de treinamento do trabalho, a qual duraria 6 meses. O pequeno Yuri se sentiu abandonado por Paulo, visto que já havia se apegado ao pai, diferente do momento da viagem para a Lua, no qual nem mesmo conhecia. Isso deixou as feridas de Yuri ainda mais profundas. Aos 4 anos, Yuri entrou na escola. Lá, teve a oportunidade de ser inserido em um ambiente cheio de desconhecidos. No entanto, conseguiu se adaptar bem naquele lugar. Durante os anos da escola, Yuri conheceu Natasha, uma garota que estudava junto com ele, a qual era a principal parceira do dia a dia. Eles brincavam de casinha, de bonecas, de corda, entre outras atividades. Embora ambos não tivessem problema com a situação, outros garotos da escola repudiavam essa atitude, fazendo bullying com o garoto pelos seus gostos afeminados. Embora o ambiente escolar fosse hostil em alguns momentos, havia um local em que Yuri sempre conseguia se sentir seguro, que era na aula do grupo de ginástica. Lá, o garoto conseguia se libertar de seus problemas. Em sua adolescência, começou a namorar Thaís, uma nova amiga da escola. No entanto, Yuri sentia que algo não estava certo, como que se aquilo não fosse para ele. Algum tempo depois, no vestiário, após a aula de ginástica, encontrou um garoto, pelo qual ele se sentiu extremamente atraído fisicamente. Após ser confrontado pelo garoto, Yuri percebeu. Ele era gay. Após essa descoberta, Yuri terminou o relacionamento com Thaís, a qual foi extremamente compreensiva com o garoto. Mas ao falar com a sua família, teve uma certa resistência de seu pai. Embora a mãe o apoiasse, isso não anulou a tristeza que sentia pela desaprovação de Paulo. O restante da família de Yuri também não o apoiava integralmente, tecendo discursos conservadores sobre o garoto. Mas nesses momentos de palavras ríspidas, o amor que Paulo sentia por seu filho falava mais alto, e ele defendia Yuri, apesar de seus conflitos internos. No começo de sua vida adulta, Yuri decidiu seguir o caminho do design gráfico. Ele entrou para o curso de design da USP depois de fazer o vestibular. Nos anos de estudo na faculdade, teve diversas experiências variadas, como se engajar no movimento estudantil em prol das pautas LGBT, frequentar festas, fazer amizades e relacionamentos amorosos e, é claro,
construir muitos conhecimentos acerca da carreira que escolhera. No último ano da faculdade, se aproximou de Heitor, um rapaz com o qual Yuri conseguiu criar um vínculo mais profundo do que com os demais. Eram namorados. Depois do final da faculdade, eles conseguiram oficializar seu relacionamento perante a legislação, devido a avanços legais em relação à causa LGBT. Também devido a esses avanços, decidiram adotar um filho, Lucas. Ambos os três estavam em seus pontos altos da vida, existindo com tranquilidade e harmonia. No entanto, a pandemia de Covid afetou drasticamente essa estabilidade. Paulo e Yuri estavam em um ponto bom de seu relacionamento. O pai, mais aberto à orientação sexual do filho, não via mais sentido nas visões extremamente tradicionais que tivera, graças ao amadurecimento do filho, o qual desenvolveu mais segurança acerca de si, possibilitando mostrar a seu pai um mundo com muito mais possibilidades. No entanto, durante a pandemia de Covid, o pai de Yuri faleceu, devido a uma insuficiência respiratória causada pela doença. Yuri e Paulo deixaram muitas coisas que gostariam de ter falado um para o outro, eternamente em segredo. Isso afetou permanentemente o protagonista dessa história. Alguns anos se passaram. Lucas já era maior de idade e acabara de ser aprovado em uma universidade pública. Para comemorar esse momento, Yuri, Heitor e Lucas foram viajar para a Índia, onde tiveram contato com paisagens maravilhosas, comidas fantásticas e uma rica cultura. No entanto, outra coisa que marcou a consciência de Yuri foi o contato com a desigualdade, que ficava escancarada em diversos lugares do país. Ao retornar ao Brasil, Yuri percebeu que essa mesma desigualdade estava presente aqui nesse país. Mas, como crescera nessas terras, estava acostumado demais com sua forma para poder percebê-la anteriormente. Para tentar fazer a diferença, Yuri organizou uma equipe de pessoas que tinham contato e conseguiram formar um grupo engajado e relacionado ao design. Fazendo alguns trabalhos, eles construíram um método de arrecadação de doações atrelado a trabalhos artísticos que a equipe fazia. No final, conseguiram criar um sistema de arrecadação consistente, o qual sustentava um extensivo programa de segurança alimentar para populações carentes. Isso foi muito importante para Yuri se sentir produtivo para a sociedade. Porém, nos anos que se seguiram, sua mãe Esther foi diagnosticada com Alzheimer, o que forçou Yuri a se afastar de suas atividades para cuidar de sua mãe. Foram longos anos de luta e Esther acabou falecendo. Tempos depois, Lucas se mudou para Ribeirão Preto com sua namorada. Agora eram apenas Heitor e Yuri na casa. Progressivamente, Yuri começou a desenvolver sintomas associados ao Alzheimer, mas negava sua existência veemente, talvez como forma de não querer encarar aquela situação. Por fim, depois de muito esforço de Lucas e Heitor, Yuri foi ao médico e foi diagnosticado com essa doença. Com a progressão dela, Yuri começou a ficar cada vez mais limitado fisicamente e psicologicamente. As disputas mal resolvidas com o pai ressurgiram nessa fase, em que Yuri manifestava certas crises, nas quais ele incessantemente chamava por Paulo. Lucas decidiu voltar para a casa de seus pais, para poder apoiar Heitor, que já estava com uma idade relativamente avançada, para cuidar também de seu outro pai Yuri. Em um certo dia, inesperadamente, Yuri acabou tropeçando e teve uma lesão craniana grave, o que levou à sua morte poucos dias depois. A morte de Yuri foi um choque para Lucas e Heitor, que sabiam que Yuri não viveria por muitos mais anos, mas que não significava não esperar por algo tão repentino a acontecer. Com o tempo, Lucas e Heitor conseguiram ressignificar toda aquela situação, possibilitando que os momentos bons passados com o falecido se sobrepusessem àquela tragédia que acontecera dentro do coração dos dois.